Bom, pessoal, eu sou a Tatiane, do marketing do Dental Office. Hoje o nosso tema vai ser o coronavírus e a crise que está se instalando no país, no mundo todo, e como isso pode impactar na odontologia. Eu vou deixar que a doutora Ana Carolina se apresente. Olá, boa tarde. Meu nome é Ana Carolina, eu sou dentista e também tenho um consultório médico e odontológico, né? Na verdade, uma clínica. E atualmente eu atuo na parte de ortodontia, clínica geral e também faço odontopediatria. Mas lá na clínica a gente tem diversas especialidades da área da saúde, não só a parte odontológica. Nós temos também médicos, psicólogas, fono, fisioterapia, e a gente está vendo como cada área está sendo afetada por essa situação. A clínica da senhora fica no Rio, é isso? Isso. Eu sou do Rio de Janeiro, do estado, da cidade do Rio de Janeiro, e nós ficamos no bairro da Zona Oeste. Como que tem sido o dia a dia assim, da clínica? Vamos focar um pouquinho mais na questão da odontologia, né? A doutora falou que tem multi-especialidades, mas vamos focar um pouquinho na questão da odonto. E como que tem sido esses dias lá na clínica de vocês? O CFO emitiu um documento onde os profissionais só podem atender emergências e urgências. Conta pra gente um pouquinho como que tem sido. Na segunda-feira passada, o Conselho de Odontologia emitiu esse comunicado, né? Dizendo que nós deveríamos atender somente os pacientes de urgência e de emergência, para que nós pudéssemos evitar os outros tratamentos, né? Por quê? A preocupação do CRO em relação a isso e muitos dentistas acabam não entendendo. Tanto o dentista quanto o paciente, tá? Durante o atendimento, a gente usa diversos equipamentos que produzem água, eliminam água. Então, essa água, quando bate na boca, no dente do paciente, ela acaba gerando vários aerosóis no ambiente, o que pode acelerar um pouco essa questão da contaminação cruzada. Então, a interrupção dos atendimentos se dá baseado muito nisso também, né? Na questão do profissional não conseguir se promover, se prevenir completamente, apesar de estar usando uma máscara, um óculos. Existem várias regiões do rosto, como essa região aqui, né? Em volta do rosto, no pescoço. Às vezes a gente sente água até no pé, dependendo do sapato que a gente estiver usando. Então, é muito importante realmente essa recomendação que foi feita para a área de odonto. Acho que é uma decisão sensata, levando em consideração que os dias de maior contaminação aconteceriam durante essa semana. E para os pacientes, como que eles estão? Eles receberam a questão, por mais que esteja na mídia, todo mundo está sabendo, mas no dia a dia do consultório, como o paciente ainda está indo ou não? Ele já está consciente? Como que tem sido? Sim, na segunda-feira nós recebemos muitos pacientes ainda. Na quarta-feira a gente já teve muitos pacientes faltando, desmarcando. E na sexta a gente já percebeu uma queda assim, muito brusca da quantidade de pacientes que tinham agendado a consulta e que foram até a consulta. Então a gente avaliou que realmente abrir a clínica para mais da metade dos pacientes não irem à consulta seria algo realmente desnecessário e que não ia valer a pena, né? Para a gente estar continuando mantendo os atendimentos. Então a gente resolveu suspender. Então ontem nós começamos a desmarcar as consultas dessa semana inicialmente. A gente ainda não desmarcou os pacientes da semana que vem, mas a gente já começou a desmarcar os pacientes dessa semana e 95% dos pacientes estão cientes da situação, da crise que nós estamos passando, e muitos deles até elogiam essa atitude, né, de nós estarmos a favor da prevenção. Então, a maioria dos pacientes entende e a gente só está recebendo alguns contatos de pacientes de emergência, pacientes que estão com dor ou que quebrou alguma restauração e aí está incomodando um pouco mais. Então, a gente tem recebido alguns contatos desses. E aproveitando que a doutora mencionou a questão de estar cancelando algumas consultas, as consultas, que ferramenta que a doutora tem usado? O WhatsApp, e-mail marketing, como que tem feito? Porque no Dental Office a gente tem possibilidade de estar enviando e-mail, possibilidade do WhatsApp. De que forma que está sendo esse contato com os pacientes? Isso é uma coisa muito bacana da gente falar, né? Hoje em dia, a maioria das pessoas usa o WhatsApp, né, como a ferramenta principal de comunicação. E como a gente tem o Dental Office, a gente está utilizando
para poder enviar essas mensagens desmarcando as consultas. Então, a gente já consegue entrar na agenda, ver todas as pessoas que estavam marcadas e enviar através do próprio software. A gente aperta o botãozinho do WhatsApp e já abre no WhatsApp Web essa possibilidade de você estar enviando a mensagem para o paciente. Então, assim, foi algo que facilitou bastante a desmarcação dos pacientes. Foi mais uma ferramenta que a gente está vendo funcionar, que agiliza e que otimiza o nosso tempo. Então, a gente está fazendo as desmarcações pelo WhatsApp. Quando a gente não consegue um contato imediato e algo mais urgente, a gente faz a ligação por telefone. E, assim, querendo ou não, isso vai impactar a economia mundial, do país, das empresas e vai acabar chegando nos consultórios, né? Falando um pouquinho da questão financeira, como que a doutora está se preparando, de que forma que a doutora está avaliando números para projetar esses meses, ou esse período que a gente vai ficar de certa forma, com mais dificuldade de isolamento, de atendimentos, e depois o futuro, quando as coisas começarem a se normalizar. Falando um pouquinho da parte financeira, como que a doutora tem se organizado? Isso é algo muito importante, né? Que a gente tem que conversar com todos os dentistas. A maioria dos dentistas se concentra em aprender a parte técnica. E a gente consegue perceber que nesse momento de crise seria muito bem-vindo conhecimentos de marketing, conhecimentos de gestão. Então, como é que eu estou fazendo nesse período de crise? O que eu estou fazendo? Estou me desesperando? Não. Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é manter a tranquilidade e começar a olhar caso a caso. O software que a gente usa, né, que é o Dental Office, ele permite que a gente tenha uma previsão, uma previsibilidade de todas as receitas que estão para entrar, uma previsibilidade de todas as despesas desde agora até o final do ano. Então, a gente já sabe quais são as despesas fixas. E aí, baseado nessas informações que o Dental Office fornece para a gente consegue colocar no Excel, a gente consegue fazer projeções, né? Previsão de corte de alguns custos, de renegociação de alguns boletos, de algumas despesas. Então, a primeira coisa que eu fiz foi exportar essa informação do Dental Office das minhas despesas fixas para Excel. E aí eu fiz uma análise de todos os custos fixos que eu preciso manter, de todos os custos que eu posso negociar e de todos os custos que eu posso tentar eliminar. Então, por exemplo, um custo que a gente vai poder eliminar é o pagamento do Simples e o pagamento do FGTS, porque o governo já disse que a gente vai poder postergar esse pagamento, vai pagar em outro momento, né? Então, já analisei, já fiz essa análise, já vi outras coisas que a gente pode reduzir custos. Por exemplo, a publicidade. A gente divulga o consultório e a clínica pelo Google, pelo Facebook. E nesse momento a gente vai reduzir um pouquinho esse gasto com mídias sociais, porque a gente não tem como fazer estratégias de agendamento nesse momento. Não é que a gente vai deixar de divulgar o consultório, mas a gente está reduzindo um pouco. Por quê? Nesse momento a gente não pode fazer agendamento de pacientes, porque a gente não sabe quando vai poder voltar a atender. Então a gente vai reduzir já esse custo de rede social. Eu vi alguma coisa, eu confesso que não sei como que ficou definido, a questão da anuidade do CFO. Eles postergaram? A gente recebeu um e-mail falando que todos esses custos vão ser renegociados, né? Para a gente, em outro momento, estar realizando o pagamento. Lembrando que nenhum deles está nos isentando das responsabilidades, mas estão postergando esse pagamento. E existem outras contas fixas que a gente precisa manter, né? A gente já sabe que os custos variáveis vão reduzir, porque se a gente não está atendendo, a gente usa menos luz, usa menos água. Então, já sabe que nesse sentido a gente vai ter uma redução também de custos. E existem outros custos fixos importantes que a gente precisa manter no momento, como o pagamento do nosso contador, o pagamento do software de gestão, porque sem o software a gente não consegue analisar os dados, a gente não consegue fazer esses contatos direto com o paciente pelo WhatsApp. Enfim, uma série de coisas que a gente precisa manter para o consultório continuar funcionando de uma maneira saudável nesse período em que os atendimentos estão suspensos. A doutora chegou a dar férias para funcionários, antecipação de férias, algo nesse sentido? Foi uma estratégia que a doutora usou? A princípio, eu ainda não usei essa estratégia, porque nesse momento é importante para mim que as secretárias estejam no consultório. Porque os pacientes estão com dúvida, os pacientes estão inseguros, existem pacientes que fazem acompanhamento mensal
conosco, existem pacientes que já realizaram o pagamento dos seus tratamentos. Então, esse momento de crise é um momento que as pessoas precisam dessa aproximação pessoal, né? De saber que está tudo dentro do controle, né? Na medida do Tudo possível, possível. estamos caminhando. Isso, então, por enquanto, não foi uma medida que a gente adotou. As secretárias estão no consultório e estão aproveitando esse momento também para colocar muitas coisas em ordem. Contratos que precisam ser assinados, reestabelecendo processos, criando novos processos, organizando as linhas de transmissão no WhatsApp. Então, a gente está aproveitando esse tempo também, evitando essa contaminação, né? Porque a gente não está recebendo pessoas no consultório. A gente reduziu assim drasticamente. Mas elas estão aproveitando esse tempo para colocar as coisas em ordem. E a questão das férias será uma possibilidade caso essa situação se prolongue por um pouco mais de tempo. Então, a doutora acha que esse momento seria um bom momento para que os profissionais pudessem se organizar em termos administrativos, em termos de gestão, adotar um software e organizar todas as questões de cadastro financeiro. Esse seria um momento que não está tendo tanto volume na clínica, né? Em atendimentos, que daí poderia se dedicar a isso. Eu acho que seria o momento ideal para todo mundo fazer o que na correria a gente não tem tempo de fazer. Então, quando eu resolvi, eu já tinha o software do Dental Office e eu fiz uma migração, né? Então, tanto você migrar do papel para um software online, digital, quando você fazer essa migração de um tipo de software para uma outra versão, é uma coisa que demanda tempo, atenção. Então, se eu não tivesse ainda migrado para a nova versão do Dental Office, essa seria, assim, uma época ideal para fazer isso. E também uma época boa para os dentistas que não conhecem o Dental Office também, ou que não tem nenhum outro software de gestão, aproveitar esse período para fazer os testes na plataforma. O Dental Office disponibiliza, não é isso? 14 dias. Sim, teste por 14 dias. Então, eles teriam aí 14 dias para utilizar as ferramentas do software. E se eles gostarem, ainda tem a possibilidade e se eles gostarem e quiserem fechar, todos os seguidores do Metas tem mais 30 dias de mensalidade gratuita, não é isso? A primeira mensalidade é gratuita. Os seguidores da página da doutora Ana Carolina, que é o Meta para Dentistas 2020, então quem segue a doutora Ana Carolina e testa o nosso software, a primeira mensalidade é gratuita. Precisa avisar a gente que é seguidor da doutora Ana Carolina para que ganhe esse desconto, né? Exatamente. Então, eu acho que é uma fase, assim, super interessante para fazer essa migração, para sair do papel e ir para o digital e fazer os testes na plataforma do Dental Office. Acho que é um momento, assim, bem propício para isso. Que bacana. A gente tem alguns clientes que são da versão antiga, lá quando o Dental Office começou, versão desktop, que é uma versão que ela é instalada. Então, por exemplo, nesse momento que muitos dentistas acabam ficando em suas residências, seria um momento que eles poderiam acessar na versão cloud, né? Porque ela é online, então basta ter a internet e é possível estar acessando de qualquer lugar. Seria um bom momento, então, para esses clientes da versão anterior, instalada, estar migrando os seus dados, o sistema para a versão cloud, assim como a doutora Sim, fez. exatamente. Então, assim, a maior dificuldade que eu encontrei quando eu fiz a migração é que ocorriam muitos lançamentos. Num dia estava num software, no outro dia estava no outro. Então, a gente está tendo a oportunidade ímpar agora, porque não estão sendo feitos lançamentos financeiros, por exemplo. Então, poderia ser feita toda a migração dos pacientes, que na verdade já é automática, né, pelo software. A gente teria essa diferença, alguns dias, sem muita movimentação, para organizar todo o software. Então, é uma oportunidade bacana, tanto para quem não tem e quer conhecer o Dental Office, quanto para quem já tem a versão instalada, para quem quer migrar para a versão online. E assim, está sendo um diferencial muito grande para mim acessar online de qualquer lugar. Do meu celular, do computador, se eu entrar aqui agora no meu notebook, eu consigo ver tudo. Todos os pacientes que foram desmarcados, que ainda não foram desmarcados, os lançamentos, se a gente está tendo alguma entrada. Então, tudo isso é importante. E como tem ficado, a gente falou um pouquinho no início, a questão de avisar os pacientes sobre cancelamento das consultas via WhatsApp, SMS, como tem ficado o relacionamento em si? Vocês pretendem
manter o contato, não no sentido do cancelamento da consulta, mas falar, olha, qualquer dúvida a gente está aqui, até mesmo para dar alguma orientação de forma remota, porque às vezes o paciente está com aparelho, alguma coisa assim, né? Como que tem sido esse relacionamento com os clientes? Eu acho que o mais importante nesse momento é você estabelecer um vínculo com o paciente. Por quê? Muitos pacientes estão em tratamento ativo, por exemplo, pacientes de ortodontia, né? Que é o meu caso. Então, eles estão fazendo um tratamento ortodôntico. Então, é um aparelho que às vezes acumula mais alimento nos dentes. Às vezes são pacientes que têm dificuldade na higienização. Então, acho que esse momento é interessante para todos os dentistas estarem mais presentes para esses pacientes de uma maneira digital, né? Através de encaminhamento de vídeos pelo WhatsApp, através de lives no seu Instagram, dando algumas orientações. Então, eu acho que é o momento agora de fazer tudo aquilo que a gente não faz porque diz que não tem tempo, né? Então, de gravar um vídeo educativo, de instruções de higiene oral, dicas do que o paciente pode, o que ele não pode comer. Ele já sabe, né? Mas nessa quarentena ele fica, tô entediado, vou comer uma pipoca e soltar esse aparelho. Não, tem que mandar um vídeo para o seu paciente falando dos alimentos que ele tem que evitar, principalmente nessa fase agora de quarentena, porque os atendimentos estão suspensos. Então, é uma maneira de você se conectar com o paciente. De uma forma geral, a doutora falou no começo que é preciso ter calma, analisar a situação, os números. E a doutora conseguiria dar um passo a passo de como ele pode se preparar nesse período, por onde ele pode começar? Porque às vezes a gente fala, vamos analisar, mas às vezes ele não tem a noção por onde começar. A doutora teria aí alguma dica para eles? Eu acho que a coisa mais importante que precisa acontecer nesse momento é uma mudança de consciência, né? Existe um conceito chamado Open Doors. O que significa isso? Significa o profissional, né? Ou a clínica, porque tem pessoas que não têm uma clínica própria, mas que trabalham para outras pessoas, né? É importante você, tanto como profissional autônomo, ou como empresário, você separar uma parte do dinheiro que entra na clínica e tentar formar um capital de giro, formar um valor que você vai deixar guardado para que, em eventuais situações, o consultório consiga sobreviver, mesmo sem estar atendendo. Ou por uma eventual doença do profissional, ou por uma crise como essa que a gente está passando. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar tem que começar a fazer os cálculos. A gente tem que pegar todas as despesas fixas e uma média das despesas variáveis do consultório. E aí essa despesa deu X. Então a gente tem que ir juntando até formar 7x. Então, quando a gente tiver já esse valor, né? Que a gente possa sobreviver durante 7 meses no consultório, a gente pega esse valor, pode aplicar, né? Pode fazer um investimento, pode deixar guardado para as pessoas que não se sentem confortáveis com isso, mas é importante começar a mudar esse conceito. E outra coisa muito importante agora nesse momento é que o setor de cobranças ele não pode parar. Isso é uma dica muito importante também. Pessoas que já realizaram tratamentos e que ainda não efetuaram o pagamento, essas pessoas elas precisam ser informadas dos débitos que existem, porque a maioria das pessoas pensam, ninguém vai ter dinheiro para pagar agora. Mas a gente não pode pensar assim, porque se 1, 2, 3, 4 pessoas resolverem pagar o que estão devendo no consultório, já é mais um dinheiro que entra, que ajuda você a passar por essa situação com mais tranquilidade. Lá no consultório não é o caso, porque nós realizamos os tratamentos mediante pagamento. Mas em muitos consultórios existem pessoas que pagam parcelado, que pagam em cheque, através de boleto. Então, o setor de cobrança ele tem que continuar funcionando durante esse período. Então, o Dental Office também dá essa possibilidade, né, de emissão de boletos. Então, pode ter alguns dentistas que trabalhem com essa questão. É interessante colocar esse setor para funcionar. E outra coisa interessante também são os pagamentos em crédito recorrente, que ajudaria muitos profissionais nesse momento agora. Então, é uma despesa que vem debitando no cartão mensalmente. E aí, esse valor continuaria entrando para a clínica, independente dos atendimentos estarem acontecendo ou não. Bacana. Vamos ver se o pessoal está fazendo alguma pergunta aqui para gente. Tem uma paciente, acredito que seja uma paciente, né? Perguntando se a gente vai se sensibilizar e reduzir a mensalidade nesse período. Existem várias formas de cobrar o tratamento. Alguns dentistas cobram pela consulta realizada em si e alguns outros dentistas cobram pelo tratamento.
tá? Um tratamento fechado. Quem cobra o tratamento fechado, o certo é o profissional continuar recebendo o valor do tratamento fechado. Agora, tem profissionais que cobram pela consulta, pela manutenção em si. Então, já é uma coisa complicada, porque se a gente não está fazendo a manutenção no paciente, o paciente se vê no direito de não estar pagando a mensalidade, porque ele não está indo. Se o profissional já trabalha com o tratamento fechado, a gente fala, ó, seu tratamento deu tantos reais. E a gente vai dividir isso em 24 vezes. Então, esse tipo de pagamento, ele deve continuar acontecendo, independente do paciente ir ou não ao consultório. Agora, se a gente cobra de uma maneira em que a gente está cobrando só a manutenção em si, a gente já tem uma dificuldade. O paciente geralmente não paga a consulta nesse valor. Mas é uma coisa que pode ser conversada com o paciente, com a clínica, né? Chegar num meio termo para que nem a clínica deixe de receber e nem o paciente deixe de estar efetuando o pagamento, para não ficar ruim para todo mundo. Então, para quem não trabalha com um tratamento fechado, eu acho que a maior solução agora é realmente negociar isso direto com o paciente, tá bom? Inclusive, alguns clientes nossos estão entrando em contato, perguntando para nós, do Dental Office, como que a gente pode estar ajudando nesse sentido, né? Pontualmente, a gente está avaliando caso a caso, né? Não tem como a gente tomar uma decisão de uma forma geral, mas pontualmente a gente está avaliando os casos e... Assim como está difícil para os profissionais da odontologia, os consultórios, para nós, que somos uma empresa de software, também temos os nossos compromissos, né? Então, a gente está avaliando também, caso a caso, para que fique bem para todos os lados, né? Todos nós precisamos manter as estruturas dos nossos trabalhos, né? Então, acho que é uma via de mão dupla. Uma ajuda daqui, outra ajuda ali. E eu acho que é interessante também a gente pensar que alguns serviços, eles continuam funcionando, né, independente do trabalho na clínica dos atendimentos terem sido interrompidos. Então, por exemplo, o Dental Office é uma coisa que, na minha visão, eu não pedi a isenção ou redução do valor, por quê? É uma ferramenta que eu estou super usando nesse momento. Então, não é algo que eu vi assim como negociável. Mas é o que você falou, cada pessoa avalia de um jeito. Então, assim, eu estou usando muitos recursos, emissão de relatórios, vendo os pacientes que estão em tratamento, a gente consegue emitir esse relatório pelo software. Quando terminar essa crise também, a gente vai conseguir emitir um relatório dos pacientes que não estão agendados no período. Então, é algo que realmente está fazendo a diferença para mim, ter essa ferramenta em mãos agora. Eu acho também que o Dental Office, nesse momento de crise, é a sua ferramenta para te ajudar a sair da crise, né? Porque onde estão os seus dados financeiros para saber, por exemplo, a doutora falou, vamos diminuir os custos fixos. Se você tem tudo ali registrado no sistema, ali você consegue saber o que vai entrar, o que vai sair, o que você pode mudar. Então, às vezes, abrir mão de uma ferramenta também não seja a melhor saída, né? Eu ouvi isso em algum lugar e gosto sempre de repetir que o momento de crise é momento de crescer. De a gente aprender, de a gente analisar tudo que está acontecendo à nossa volta e tentar aplicar isso de uma maneira que vá nos fazer chegar em outro patamar, né? Então, o Dental Office está me ajudando muito a fazer isso. A gente já tem uma previsão de todas as despesas fixas, de todas as receitas, do saldo acumulado da clínica. Eu olho para a tela e ele já me dá isso de cara no painel. Então, eu já sei quanto tempo a clínica consegue sobreviver se não entrar R$1. A gente já consegue, olhando ali para os gráficos, a gente já consegue ter esse panorama, né? E também consegue ter uma previsão das receitas que estão para entrar. Então, assim, isso é muito importante. É importante agora, nesse momento, a gente não se desesperar e também não ficar em casa de quarentena só assistindo Netflix. Eu acho que é o momento também da gente... É claro que a gente sente vontade de descansar um pouquinho, tirar aquela sonequinha de tarde que a gente não consegue às vezes no dia a dia, mas é o momento também da gente focar nos processos que precisam ser otimizados, fazer reunião online com os nossos funcionários, com os nossos colaboradores, com os outros dentistas que atendem em conjunto. Então, estabelecer estratégias de marketing. O que a gente vai fazer quando passar essa fase? Porque a gente vai precisar fazer algo muito bom para reverter todo o prejuízo causado. E aproveitando pegar seu gancho, no site do Dental Office a gente tem um canal com inúmeros materiais que podem apoiar e ajudar nisso. A gente tem e-book de gestão financeira, e-book
para Instagram para dentista, que pode aproveitar esse momento que está com um certo tempo, entre aspas, e pode estar utilizando o Instagram para tá conversando com seus pacientes, até mesmo captando de uma forma que depois o paciente passa a te conhecer e possa ir futuramente à sua clínica. Então, o blog do Dental Office tem muito conteúdo que pode ajudar esse momento. Acho também que é um momento de aprender, né? Vocês são muito especialistas na odontologia. Nem todos têm essa pegada para o empreendedorismo, para a gestão de negócios. E é uma grande oportunidade agora, né? Sim, a gente está com tempo agora para fazer inúmeras coisas. Então, na maioria das vezes, os dentistas querem focar no conhecimento técnico, né? A gente faz curso de botox, curso de lente de contato, bichectomia, e acaba deixando essa parte de gestão e marketing para um lado, né? Mas eu pergunto para vocês, quem está se saindo melhor agora? Quem tem diversos cursos técnicos ou para quem tem cursos de gestão ou procura entender, ler, aprender e aplicar a gestão em si no consultório? Então, com certeza é o dentista que entende e que aplica a gestão. Então, se você não é bom nisso, se você é ruim e você não entende nada, aí mesmo que você tem que estudar e tentar trabalhar esse tipo de conhecimento. Doutora, algo mais que a doutora queira acrescentar nesse nosso bate-papo? Algo que a doutora acha que seja interessante passar para o pessoal? Só uma última frase de efeito, né? Que a gente também ouve por aí. Aquilo que não pode ser medido, não pode ser mudado e nem melhorado. Então, se a gente não sabe a quantidade de pacientes que entram no nosso consultório, a gente não sabe a quantidade de pacientes que fecham o tratamento no nosso consultório, se a gente não sabe a nossa previsão de despesas, de receitas, como é que a gente vai melhorar tudo isso? A gente pode anotar no papel? Pode. Mas se a gente tem um software que a gente pode acessar de qualquer lugar da nossa casa, do nosso trabalho, se a gente for para a Europa, para os Estados Unidos, de onde a gente estiver, a gente pode acessar e pode analisar dados. Então, assim, o que não pode ser medido, ele não pode ser melhorado. Então, o Dental Office é um sistema que nos dá todas as medidas possíveis, né, de atendimento financeiro, enfim, de tudo. Eu deixo essa dica para os profissionais que ainda não fizeram essa migração, né, da agenda física para a agenda digital, ou que ainda estão na versão antiga do Dental Office. Eu acho que é super válido fazer essa mudança, deu um up na minha forma de gerir o consultório depois que eu mudei para a versão cloud completamente online digital. Isso é bom que essa questão do remoto, esse momento é o que está ajudando também, mesmo ficando de casa, as secretárias no consultório, mas a doutora sabe tudo que está se passando lá porque é acesso online. Exatamente. E uma coisa que eu queria destacar também é que muitos softwares de gestão, uma das maiores dificuldades que os consultórios têm é de ter um retorno da equipe que faz todo o gerenciamento, né, que ajuda o profissional. E no Dental Office, a gente tem um suporte, assim, sensacional. Queria até parabenizar vocês aqui, porque tudo que eu preciso, eu entro no chat ou do comercial ou do suporte e a gente resolve ali na hora. Se precisar, eles entram na nossa máquina, eles nos instruem. Se precisar, às vezes, eles ligam pra gente, então, dependendo da situação. Enfim, eu nunca entrei no chat e saí sem resolver meu problema. Então, é uma coisa muito legal essa aproximação que vocês têm com todos os dentistas que trabalham com vocês. Então, queria parabenizar e agradecer pelas melhorias que têm sido feitas, né? Depois que eu entrei para essa versão, a gente consegue aproveitar as melhorias em tempo real. Então, a gente não precisa, a gente não depende, né, de uma atualização do sistema. A questão do WhatsApp, não tinha confirmação de consulta pelo WhatsApp. Então, acho que, não sei se foi no final do ano passado ou no início desse ano. Isso, no começo desse ano, de um dia para o outro, a gente já podia confirmar a consulta do paciente pelo WhatsApp através do sistema. Então, foi muito bacana. Gostei bastante. Muitas novidades ainda estão por vir. A gente continua trabalhando, tá todo mundo remoto, todas as nossas equipes estão remotas, o pessoal do comercial estão trabalhando, o pessoal do suporte técnico e o pessoal do desenvolvimento que cria essas melhorias. Sempre os clientes estão pontuando algumas sugestões, a gente avalia.
se ela vai ser útil para boa parte dos nossos clientes, daí entra para a produção, para ser desenvolvida, porque afinal o propósito do Dental Office é melhorar a vida dos profissionais da saúde, né? Melhorar a vida dos dentistas, né? E só uma coisa que me veio à mente quando a doutora estava falando, que agora talvez seja o momento de muitos clientes estarem migrando e tudo mais, a gente tem uma equipe dedicada que se chama Customer Success, que é o sucesso do cliente. Então, eles acompanham toda a implementação. Então, um dentista que vem do papel ou vem de um software instalado, chega na versão cloud, a gente tem uma equipe dedicada a dar esses primeiros passos com ele. Então, faz treinamentos com a secretária, com o próprio dentista, com áreas de gestão do consultório da clínica. Então, a gente tem uma equipe dedicada para estar ajudando todo mundo que passa a usar o Dental Office a dar os primeiros passos e ficar expert assim como a doutora tá. É muito bom o software, não tenho o que reclamar. A gente sempre tem sugestões, né? Mas a gente faz isso constantemente através do suporte e a gente sempre vê essa melhoria voltando pra gente. Bom, doutora, queria agradecer em nome de toda a Dental Office pela sua disponibilidade em estar fazendo essa ao vivo com a gente aqui no Instagram. Nosso canal está aberto, sempre que a doutora quiser estar trazendo mais informações para os colegas dentistas. Quem não conhece o Instagram da doutora, vale a pena seguir. Tem também o Metas para Dentistas 2020, que lá a doutora tem muitas dicas que podem ser muito úteis nesse momento também, né? E é isso. Doutora, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você e estamos juntas aí. Vamos lá. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.